E aí, titio, como é que tá, cara? Melhor agora, em boa companhia. Não tô falando dele não, tô falando de vocês. Isso aí. Que não são muitos, mas cada dia tem mais. Sim. Vai devagarzinho, aos poucos. Vai que vai. Tio, você me deixou curioso. Tá, Porque a vamos gente lá. começou os episódios viagem, trip, e eu quero saber. E você nem sabe, viagem vai ter um monte de significado, a palavra viagem nesse canal. É. Mas fala aí, tio. É viagens icônicas. Vamos começar um novo programa. Não, no fundo é assim, ó. A gente tava aqui gravando e eu lembrei de algo que eu tava pensando. Não lembro se na moto, não lembro se no banho, não lembro se furando parede, eu não lembro onde eu tava. Já tivemos esse papo Mas de eu banho. acho que eu tava de moto, acho que eu tava de moto. Porque de moto vem umas coisas na minha cabeça muito louca. E aí... Não vindo fio com cerol, não, mas Perigoso. eu tenho Anteninha. anteninha ali, já segura bem. serviço público. Isso na scooterzinha, Desculpa, né? tio, vai, manda bala. Moto grande, corta a cabeça, não tem jeito. Mas vambora. Alô. Vamos lá. Tio, eu tava pensando o seguinte. Blockchain. Adoro. Blockchain, Já comprei. você adora. Onde é que eu compro? Só fala onde eu compro. Fala que eu tenho que Beleza. fala o que eu tenho que fazer. Não, é mais divertido ainda. Tô Eu brincando. tava pensando o seguinte. Muito legal, né? Diz lá pelo white paper do Satoshi Nakamoto Papelzinho branco. que quando foi feito a mineração lá dentro do primeiro bloco, ele deixou um registro que era a capa de um jornal. Legal. E olha que bacana, eu fiquei pensando, cara, eu vou entrar num assunto dentro do religioso, mas não levem para esse lado religioso. Foi o exemplo que eu quis ter. E o exemplo é o seguinte: qual é o livro mais conhecido, que tem um mais longevo aí, mais antigo que tenha, que a gente ainda até hoje tem, que é a Bíblia? Então eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, a Bíblia ela já teve tanta interpretação. Será que a gente lê a mesma Bíblia que foi escrita lá 2000 anos atrás? Não. Mas a gente já sabe que não, né? A gente já sabe que não. Então, beleza. Então, no fundo, concorda comigo que conforme a Bíblia foi sendo escrita, ela podia entrar dentro de um contexto religioso, mas também de um contexto político, de um contexto econômico, de um contexto cultural, Com certeza. mil maneiras. Então, isso veio se transformando durante 2000 anos, ou... E até porque a Bíblia... Olha, É? eu vou me arriscar aqui. Eu sei que não foi escrito numa tarde, né? Não, então, exatamente. Eu também eu não tenho nenhum entendimento sobre isso. Eu apenas fiquei pensando nisso. Cara, imagina, são 2000 anos, ou sei lá, menos, 2000, sei lá, foi escrito antes de Jesus, depois de Jesus, nem sei. Entendeu? Eu Tem o não Velho sei sobre Testamento, isso. Novo Testamento. Né? Então, eu Mas não você tenho sabe essa que ideia. além dessa questão do tempo, né, e de como foi escrito, ainda tem a questão das traduções, né? De Então. como ela foi traduzida, tem algumas polêmicas. Então, que maluco, cara. Imagina a quantidade de movimentos para chegar na Bíblia que a gente tem hoje em dia. E mesmo assim as pessoas ainda leem também, interpretam cada uma da sua maneira. E se cada pessoa que fosse especialista fosse reescrever, é famoso que quem conta um conto aumenta um ponto. Aumenta um ponto. Ia mudar um pouquinho. Então, beleza. Chegamos nesse consenso de que, não é a mesma Bíblia de lá pra cá. E o que aconteceu nesse Consenso. caminho Adoro. todo, a gente ainda não sabe. Agora, imagina se eu agora resolvo contar a história do tio. Ó, do tio, né? Não, mas imagina se a gente... Tem coisa que é melhor não deixar Ou registrado. então vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá que já existe o blockchain e você escreve uma Bíblia mandando 10 satoshi, nem pelos satoshi, até mesmo pela rede Ethereum. Então eu vou mandar, sei lá, eu mando 100 satoshis e mando um capítulo. Versículo. Versículo, capítulo. Você viu que eu tô por dentro de Bíblia, mas beleza. Por isso eu falei, a ideia era a viagem do que me veio na cabeça. Tá, vamos lá. Então imagina, cara, Vocês estão acompanhando? que Eu tô- a gente coloca a cada 100 satoshis, eu escrevo um versículo e registro isso Eu já, dentro da eu blockchain. já acendi uma vela digital na minha cabeça, porque eu não sei se ele tá blasfemando aqui. Eu já acendi uma vela pra todos os santos aí. Que se tiver alguma coisa de errado aqui, ó, eu testemunha. Não tenho nada a ver com isso. Eu vou Palavras. direto pro inferno. Seu livre-arbítrio está operando. E olha aqui, ó, meu amigo. Sai de Não, reto, beleza, meu amigo. tá Se bom, vamos tiver lá. alguma capetagem aí. Tio, o que eu quero dizer é o seguinte.
Imagina, cara, que a Bíblia foi de repente escrita, os seus versículos, nos blocos de blockchain, cara. Entendi. Você entendeu? E aí, será que daqui 2000 anos a gente vai poder olhar o original do que foi escrito e falar assim, cara, o que todo mundo escreveu nesse meio do caminho não é verdadeiro, porque o verdadeiro tá aqui, ó, tá dentro do blockchain. A palavra original. Isso é blockchain? É. Mas, Explica. assim, eu acredito que sim, porque tem a questão da imutabilidade. Então, Depois que está registrado, está empedrado nunca mais para todo sempre. Isso é, verdade. isso, Isso é verdade. isso. Então, para você que quer entender um pouco do que é o blockchain, é mais ou menos isso. Tem uma coisa interessante. Uhum. Essa aplicação, vamos dizer assim, né, de você ter um registro histórico, existe muito essa questão de que falam que a partir de tecnologias como o blockchain, que você consegue registrar, como a gente falou, coisas em pedra, né, uma pedra digital, que a coisa fica registrada e não pode ser mudada nunca. Isso é muito legal. E assim como a autenticidade, né? Quem foi que fez, em que momento, e aquilo não é possível de mudar. Existe esse conceito de que a história como a gente conhece, ela é contada pelos conquistadores, né? Sim. Porque quantas histórias não teve de culturas que foram dominadas, extintas, idiomas que se perderam, queimaram livros, não tem essas histórias? Sim, os romanos. Então, se você alemães, pensar quantas coisas não se perderam. Hitler queimou livro pra caramba. Mas quantas coisas não se perderam? Até hoje em dia, acho que o Estado Islâmico lá destruiu monumentos lá no Irã, Iraque, ali, nas proximidades lá. Porque não queria manter, né? Não, isso daqui, né, é uma imagem, né? Sei lá, tô viajando. Da ONU não, sei lá, quando é monumento histórico reservado, patrimônio da Unesco, patrimônio mundial, então, os caras destruíram tudo, nunca mais viu. E aí agora? Então, exatamente. Então, se você pensar que se a história for contada, seja por livros ou por pessoas, seja uma cultura que vai ser que no futuro, sei lá, por qualquer motivo deixe de existir, ou partidos políticos, ou guerras, ou coisas que aconteceram, se você tiver isso gravado na pedra digital, a gente vai ter vai existir muito mais até essas dualidades. Sim. Porque parece que a história, até um certo momento, ela foi muito... Tem sempre aconteceu isso, né? Não tem os dois lados, não tem o que aconteceu, o ponto de vista do dominador, do dominado. Sim. E é muito louco, né? A gente vê o caso do Borba Gato, né? O caso que a pessoa botou fogo. Poxa, quanto tempo não tem aquela estátua do Borba Gato? Desde pequenininho eu passo por lá, vejo o Borba Gato está lá. E aí agora se criou esse contexto, claro, né? Faz todo sentido e tudo mais. Apesar que botam fogo, como é que botam fogo, né? Então acho que não é assim que se discute papo, mas... A minha humilde opinião, de novo, falo, é que governo e Estado não tem que fazer homenagem, nomear a ninguém. Não tem que ter estátua de nada, a não ser que seja uma iniciativa de alguém que queira fazer com determinada motivação. Sim. Então, cada um tem a sua visão e dentro da sua visão você pode falar, não, vamos endeusar. Daí não é assim que funciona. Mas o louco é isso, cara. É a visão, né? A visão, como você falou, né? Dos colonizadores. Legal, olha, a gente chegou aqui porque os caras começaram, né? Abriram picada ali e quebraram o mato. Mas como que eles fizeram isso? Explorando a quem? Como? Beleza. E é isso que eu digo. No fundo, o legal é isso. Registrou na blockchain, já era. A gente vai saber como é. Como é? Quem é? Então é isso. É porque eu queria entender bem a blockchain. E eu queria que a galera entendesse também. Então acho que isso. A gente até falou sobre isso, né? Algumas aplicações em termos de identidade, titularidade, posse. E até que essa propriedade de você poder comprovar quem é, quando foi, e você não conseguir mudar mais aquela informação, isso é muito... Imutável. É imutável. Poderosíssimo. Muito legal. Legal, era isso. Não foi tão viagem, mas não, foi uma viagem. Então, que entrou, né, na coisa bíblica, já soprei a velhinha aqui, já entendi a sua intenção. Eu falei, porque eu fiquei pensando, qual seria a coisa mais antiga que aconteceria essa
mudança, sabe? E aí me veio na cabeça, pô, a Bíblia, será que a gente lê a mesma Bíblia de quando foi lá escrita? Eu falei, cara, de jeito nenhum. Eu fico imaginando até antes disso. Eu queria saber como os diabos dos egípcios construíram aquelas pirâmides. Desgraça! Ah, então isso é muito louco, cara. Eu sei mais ou menos. Não, eu sei, mas eles podiam se tivesse escrito na pedra da Sim. blockchain lá. Isso Foi é feito legal, assim, hein? conta a história, meu filho. Vocês ficaram desenhando lá os ET descendo, a gente fica pensando um monte de baboseira. E né? é muito louco, porque depois, imagina, depois surgiu o cinema e o cinema colocou umas imagens que pra gente, pra minha geração mesmo, né? Cleópatra era aquela, né? Narizinho toda branquinha e sei o quê, né? E escravos. E não, parece que a galera curtia fazer, porque eles gostavam dos faraós. E eles ganhavam salário, era pão e cerveja. E, Cerveja, os caras são muito fera. Demais, né? Obrigado, Egito! Só as e pirâmides. tecnologia, As únicas coisas que as hoje coisas que são ruins malucas. são as pirâmides Por quê? financeiras. É verdade. Ê, faraó. Valeu, tio. Valeu, obrigado Viajei pela sua demais, loucurinha. né? Não, eu Valeu, gostei. galera, Vocês pela gostaram? viagem. Se inscrevam no A canal. gente viaja muito aqui. Assine o Tivinho, deixe seus comentários, deixa o like, compartilha com quem você acha que pode gostar Dessa loucura. desta viagem louca. Inclusive, Desses doidos especialistas em pirados. Bíblia, vem aqui conversar com a gente. Galera, desculpa, mas a gente tinha que trazer alguma coisa. Se Eu blasfemou... podia ter pensado na pirâmide. Você feito quer na B de pirâmide. blasfêmia ou de Bíblia? É de Bíblia. Boa. Abraço. Tchau. Valeu, galera. Fumos.